representam esse coletivo que veio aqui te prestigiar. Então, deixaremos umas 3 perguntas para que essa audiência possa te perguntar. Tudo bem para você, Petro? Como vocês queiram. Então, tá bom. Te Então, vendo tão bonita de batom, isso, meu Deus, não pus batom, cheguei correndo da ginástica. pois é, isso tudo é homenagem a ti, Petro, porque tu sempre elegante, eu tenho que estar à tua altura sempre, né? Ah, obrigada. Eu não poderia fazer diferente. Petro, olha só, a primeira coisa assim que eu fiquei pensando que seria muito bom de tu falares um pouco para nós, como que você se inclinou pelo magistério. Nós sabemos que a sua mãe era professora, então você nasceu num lar em que as letras, toda essa necessidade de estudar, do conhecimento, a sede pelo conhecimento esteve assim ao seu redor. Ainda que nós saibamos desse teu início, como é que você se inclinou para ser professora, além dessa influência quase natural da sua mãe? Que aí você foi professora da educação básica e depois adentrou ao superior. Fala um pouco desse teu início aqui para nós, Petro. Bem, eu diria que, de fato, o gosto por ser professora e por entender o que era ser professora veio da minha mãe também, das amigas dela que eram professoras, né? A minha mãe lecionava, né? Ela foi professora primária inicialmente, foi supervisora de ensino depois, orientadora de estagiárias, né, do curso normal, no Instituto de Educação. Mas quando eu era pequena, ela era professora, então, ela era professora do curso primário, né? Naquela época era primário. Eu lembro sempre ela ela e uma amiga dela, a dona Ede, professora Ede, elas sempre tinham, dentro da minha lembrança, elas sempre eram professoras do 5º ano primário, né? Eram 2 turmas nas escolas que elas lecionavam, que era uma área que na época era considerada uma área rural, aqui dentro de Porto Alegre. Então, eu cresci vendo a minha mãe com as lides de professora, e também ela dava aula particular, que era uma forma, ela já estava viúva, era uma forma de ela aumentar, não é, a renda. Então, ela atendia crianças ou adolescentes durante a tarde, de manhã ela estava na escola, e alguns dias à noite ela dava aula eram para pessoas adultas, eram algumas empregadas domésticas, umas 4 ou 5 que eu lembre, e que tinham estudado pouco, ou que queriam se preparar para fazer exame de admissão. E dessa forma, então, eu fui me aproximando do que era o magistério, fui tendo ideia, e claro, depois como aluna, né, também. Eu comecei a minha escolarização no primário. A minha mãe achava, como professora, não precisa fazer jardim de infância, porque senão vai pensar que escola é boa parte brincadeira. Tem que entender que escola é lugar de trabalho. E assim como quer dizer, essa foi a minha experiência. E depois eu também observava as professoras que eu ia tendo, né, no curso primário e por diante, no ginásio, colegial, e fui tendo o gosto. Eu tinha uma amiguinha, uma vizinha amiguinha, eu devia ter uns 10 anos, ela era menor do que eu, bem menor,
Mas eu que comecei a ensinar, acho que foi a minha primeira aluna. Eu comecei a ensinar a desenhar as letras. Muito legal. Muito bom, Petro. E me diz uma coisa, que nesse momento em que que tu estavas como, primeiro como aluna e depois tu ingressas como professora, né, Petro? Tu vais ser professora do que hoje nós conhecemos como educação básica. Foste ser professora de língua portuguesa, porque tu tens uma formação em francês também, né, Petro? Como é que era essa tua relação com uma outra língua? Tu eras professora só de português além dessa tua ligação com outra língua, inglês e francês, porque também inglês fez parte dessa tua formação, como é que era uma estudante negra que é professora e começa a se preparar para a universidade naquele contexto? Como é que era assim? Bom, eu fui quando eu quando eu fiz quando eu estudei a primeira parte da formação escolar era o primário, né? Depois de 5 anos, então, de escolarização, a gente prestava um exame que se chamava exame de admissão, o primeiro vestibular. Era um exame de admissão ao ginásio. Então, eu fiz o primário no Grupo Escolar Uruguai, que é uma escola, era e é uma escola, eu continuo morando no mesmo bairro, é uma escola muito próxima da nossa casa. Eu fiz, então, 5 anos de primário, e depois fiz exame de admissão ao ginásio no Instituto de Educação, porque eu já tinha, de um lado, eu já tinha aquele gosto, aquele interesse por ser professora, e, por outro lado, a minha mãe dizia assim: moça pobre, primeiro tem que ser professora, depois pode ser o que quiser. Mas por quê? Porque já tinha uma profissão, né? Assim que fosse professora. Então, eu fiz o exame de admissão ao Instituto de Educação, que era uma escola padrão para a formação de meninas, né, do Estado. Eu fui aprovada no exame de admissão para o Instituto de Educação. Aí, naquele ano, no mês de fevereiro, a minha mãe recebeu uma correspondência do colégio, né, do Instituto de Educação, marcando uma reunião, para ela participar de uma reunião. E eu me lembro dela muito preocupada, que a gente fazia o exame de admissão, saía a lista, mas a gente recebia uma espécie de boletim que vinham com as notas que a gente tinha obtido no exame de admissão. E eu me lembro da minha mãe olhando assim, mas será que tem alguma coisa errada? Será que revisaram prova? E ela foi, então, para essa reunião, e nesta reunião havia algumas professoras da Faculdade de Filosofia, né? Na época era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Federal do Rio Grande do Sul. E quem coordenava a reunião era a professora Graciema Pacheco, uma professora conhecida na formação de professores. Ela tinha sido professora do Instituto de Educação e ela, na ocasião, ela era assim a cabeça da didática na Faculdade de Filosofia, né? E a Faculdade de Filosofia estava, então, criando o colégio de aplicação. Como não tinha havido um exame de admissão para o colégio de aplicação, eles foram, então, foram ao Instituto de Educação, onde eu tinha feito o exame de admissão, e por faixa etária, e não sei que outros critérios, escolheram algumas meninas e foram ao Júlio de Castilhos, que era o colégio estadual, que era referência no estado para a formação de meninos, e escolheram alguns meninos. E aí fizeram essa reunião para propor para os pais que quisessem, né, ir para essa escola. Então, eu me lembro que a minha mãe ficou muito preocupada, porque
Afinal de contas, o Instituto de Educação era uma escola tradicional, e essa escola era uma escola nova. Eu lembro sempre que a minha mãe contava que ela perguntou para a professora Graciela Pacheco, que era quem coordenava a reunião, e que tinha sido professora da minha mãe na escola normal. E a minha mãe perguntou, mas quem vai ser a diretora ou o diretor dessa escola? E ela disse para minha mãe, eu vou ser a diretora, porque a minha mãe acrescentou, porque a gente não sabe que escola é essa, ninguém sabe como é, tem que saber pelo menos quem é diretores e professores. E depois ela vai perguntar sempre para minha mãe, sempre que encontrava para minha mãe, se a minha mãe estava satisfeita com a escola, porque a minha mãe chegou em casa, me explicou o que tinha sido a reunião e me disse, agora tu decides qual é a escola que tu queres. O Instituto de Educação é uma escola que a gente conhece, tu conhece muita gente que cursou, né, as amigas da minha mãe, enfim, alguns parentes nossos. E essa outra escola é uma escola nova, ela ainda não existe, vocês vão começar com essa escola. As pessoas que estão lá são pessoas muito competentes, são elas que formam os professores que vão dar aula para vocês. Mas agora tu decide, porque por ela eu ficava na escola que tinha sido a escola dela e onde ela depois, anos depois, ela vai ser professora, inclusive, dessa escola. E eu não sei, até hoje, por mais que me esforce, eu não me lembro o que me fez decidir pelo colégio de aplicação. Aí a minha mãe me deu uns 3 dias e aí me perguntou, e agora? A gente vai ter que fazer matrícula, qual escola tu escolhes? Eu não sei qual foi meu critério, realmente eu não sei. E assim eu decidi que ia para o colégio de aplicação, e fui. E aí, a partir daí, vou fazer toda a minha formação na Federal do Rio Grande do Sul, né? Como eu digo, do ginásio ao doutorado. Legal. Petrô, olha só, tem uma coisa, existem lugares que as mães, para algumas pessoas, as mães têm um lugar muito especial, não é? Eu acabei de ler a biografia da Kamala Harris e ela diz assim, ó, com a minha mãe, que ela é filha de uma indiana com um pai jamaicano. Então, ela diz que a centralidade, a disciplina e a assertividade, ela aprendeu com a mãe dela e que ela leva para todo o sempre na vida. A mãe dela já faleceu. Eu te pergunto, assim, o que representou para você assim a sua mãe? Porque eu lembro que vez por outra ela está presente na tua fala, seja informalmente ou mesmo que seja numa palestra. Isso eu observei em várias situações. E hoje, tu lembrastes uma situação que é muito relevante, que tem a ver exatamente com o fato da iniciativa da tua mãe de esse ensino com as empregadas domésticas. Como é que tu vês essa iniciativa da tua mãe com as empregadas domésticas? Como é que você percebe digamos, essa atuação dela com muita assertividade com esse público que tanto necessitava de uma formação e de atenção e nem sempre recebe essa atenção? Olha, eu era muito pequena, né, para tentar avaliar. Eu sei que eram pessoas, algumas dessas pessoas, inclusive, se tornaram até assim amigas próximas da nossa família, né? Mas até onde eu sei, elas, não sei quem foi a primeira, agora até me surgiu essa pergunta, né? Eu só sei que umas diziam para as outras. E como ela dava aula para elas à noite, né? Era aula particular, tinha uma mesa lá em casa, elas sentavam ao redor daquela mesa. Acredito que elas tivessem diferentes níveis de escolaridade, né? E algumas delas ainda eram primário.
e algumas delas, poucas, mas fizeram, inclusive, posteriormente, exame de admissão, e tiveram diversas, assim, continuaram a amizade com a minha mãe, né? Eu acredito que elas sentissem falta de continuar a escolarização. Quer dizer, eu era muito pequena para lembrar muitos detalhes, né? Uhum. Algumas delas com quem eu convivi mais eram todas uma... lembro de uma que elas moravam em geral aqui por perto no nosso bairro, né? Ela, eu não sei, mas ela foi muitos anos, a vida inteira dela foi empregada doméstica dessa família. Uhum. Uma outra que eu lembro bastante, ela tinha sido criada num orfanato. Ela era mais jovem do que a anterior, bem mais jovem. Aí ela procurou a minha mãe porque ela queria se preparar para o exame de admissão. Ela de fato fez exame de admissão. Depois fez normal, depois fez faculdade e sempre continuou com a relação, né? A minha mãe também dava à tarde, ela dava aula assim de aula particular para crianças, tanto do primário, mas principalmente do ginásio. Então ela dizia que dava aula de tudo, que ela tinha que estudar de tudo. Se alguém tinha dificuldade, era em inglês, então ela dava aula de inglês. Matemática, ela gostava bastante de matemática, minha mãe. E o português, o que era da lide dela, né, as outras disciplinas, em geral era português e matemática, o que vem na minha memória, né, de que as pessoas estudavam. Muito legal. Petro, olha só, quando tu entraste para fazer a faculdade, ou melhor, tu começaste a ser professora em 65, né, Petro? Não sei se é exatamente isso. De 65 a 89, tu trabalhaste com a educação básica, em plena ditadura militar. Hoje nós estamos vivendo um momento muito específico do Brasil, do ponto de vista político, social, e como é que que tipo de paralelo tu fazes daquele momento em que tu eras professoras, né, momentos em que a democracia ela era colocada em risco, situações relacionadas ao próprio bem-estar social eram sonegados, todos esses direitos eles eram, de certa forma, ali diminuídos, e você trabalhava na educação básica. Hoje, existem professoras aqui da educação básica, existem professores de outros níveis de ensino. Como é assim que tu fazes esse tipo de paralelo? É evidente que nós não estamos vivendo numa ditadura militar, mas nós estamos vivendo ataques violentos em relação aos direitos humanos, à democracia. Como é que você vê isso? Qual é a tua percepção assim desse momento? Deixa eu entender, Vilma, você está perguntando a minha opinião sobre esse momento ou querendo que eu faça uma comparação com o que a Isso, gente viveu? exatamente. Olha, foi uma época muito difícil, porque tu tinhas que, em sala de professores, por exemplo, conversar sobre nada, não é? Mas preferencialmente não manifestar posições políticas. Eu lembro que um professor nosso, professor quando no curso superior, né? Eu fiz curso de letras. Uhum. Eu comecei com letras latinas e aí houve uma reforma e eu fui fazer então
português e francês, né? As letras neolatinas a gente estudava francês, italiano, espanhol, português. E quando eu comecei com neolatinos, eu tive um professor, Ângelo Ritt, que depois se tornou diretor da Faculdade de Filosofia. E durante justamente a ditadura, ele é diretor, e um dia os estudantes telefonaram para ele, dizendo que os estudantes estavam reunidos na Faculdade de Filosofia, ele era o diretor, estavam reunidos, enfim, fazendo o que fazem estudantes quando se reúnem para discutir situação política, tomar posição, o que era bastante forte naquele momento. E eu, na sala dos professores dessa escola, bom, deixa eu contar o fato até o fim. Então, telefonaram para esse diretor e disseram para ele que os estudantes estavam reunidos no centro acadêmico, e o diretor foi até, e que a polícia, né, a polícia ia prendê-los. Ele foi para o centro acadêmico, se adiantou e ficou na porta. E quando a polícia chegou, ele não deixou a polícia entrar. Ele disse: os estudantes não estão incomodando ninguém, as discussões, ou mesmo que eles falem muito alto, não interfere em ninguém, porque era no meio do campus, ficava o centro acadêmico. Eles estão exercendo um direito que qualquer cidadão tem. Então, a polícia não vai entrar no centro acadêmico e ficou parado na porta. Isso lhe rendeu um afastamento enfim, do seu posto, da própria universidade, E então, quando aconteceu isso, quer dizer, divaguei, mas não divaguei. Quando aconteceu isso, eu trabalhava então no Colégio de Castilhos, que era um colégio de referência de formação de meninos, e eu comento na sala de professores, assim, com voz alta, provavelmente. Eu digo: mas logo ele, não, realmente não é ele não era um esquerdista, muito antes pelo contrário. E aí uma colega mais velha, ela põe as mãos no meu ombro e vai me empurrando e diz: não diz nada, caminha. E foi me empurrando até um canto da sala e diz: não volta a dizer isso na sala dos professores, não volta a dizer isso ou qualquer coisa parecida em voz alta, porque aqui entre nós professores tem alguns que estão olhando o que a gente diz, o que faz e o que pensa, e isso pode resultar numa situação difícil. Havia, inclusive, um dos professores que era militar, até onde se soube, ele realmente nunca foi dedo duro, mas pelo fato de ser militar. Eu acho que divaguei, não? Não, agora deu para entender muito bem. Tu destes um dado específico daquele momento e que concretizou bem aquela situação. Hoje, Petro, nós temos experienciado uma série de, digamos, de situações que, embora não estejamos vivendo uma ditadura militar, a censura ela tem nos acompanhado em determinadas situações da cena social, política e educacional, principalmente, não é? Eu te perguntaria, por exemplo, como é que você percebe esse momento de tantas censuras, mesmo estando nós vivendo numa democracia, porque nós vivemos numa democracia. No entanto, nós temos tido situações
não análogas a essa que você acabou de descrever, mas em situações muito parecidas em pleno 2022. Como é que tu percebes isso, Petro? Bem, Vilma, eu acho, pelo que eu escuto das pessoas que estão em mídia, hoje eu sou uma professora aposentada, eu sou professora aposentada da Universidade Federal de São Carlos, na cidade de São Carlos, no interior de São Paulo, e eu estou aqui na cidade onde eu nasci, né? Estou em Porto Alegre. Então, eu não saberia. Estou em Porto Alegre e não estou realmente participando do que diretamente, né, do que ocorre no interior das instituições. Então, eu não posso fazer uma comparação. A impressão que eu tenho é que aquele medo, aquela dificuldade de ter alguém que vai te denunciar, e isso pode redundar numa prisão, que houve colegas nossos que se manifestaram em sala de professores, né? Exato, Parece que esse não é o caso. é isso. Mas eu digo para vocês que o que eu sei é o que os colegas me dizem, né? Não estou vivendo no dia a dia para perceber exatamente, para poder comparar. Até onde eu sei, não é exatamente a mesma coisa. Não, Espero que não chegue a ser. não, não é, não é. Petro, fala para nós assim um caso, uma experiência exitosa que você tenha vivido nessa tua trajetória de professora e que te marcou bastante, assim, uma experiência que hoje assim tu te lembras com muita alegria, com muito orgulho. De todos esses desafios que tu vivestes como professora nessa tua trajetória, tu terias um caso exitoso que tu te lembres, assim, que tu digas, olha, isso aqui foi muito importante. Eu me lembro, assim, de uma... no início da minha carreira, quando eu tinha 17 anos, eu trabalhava com crianças que antes eram chamadas de menores infratores, isso não existe mais, não é esse termo, e de lá, daquela turma, quando eu tinha 17 anos, eu só trabalhei com aquelas crianças e adolescentes durante um ano. E anos depois, em 2012, eu encontrei uma daquelas crianças saindo da antropologia dizendo que tinha terminado o curso de mestrado na antropologia. E nós nos abraçamos no meio do IFCH, ela me abraçava, eu abraçava, porque eu não me lembrava dela, né? Ela se lembrava de mim. E aí nós choramos, todo mundo parava, olhava. Essa é uma situação que me marcou muito e que eu lembro bastante. Tu tens, assim, algum caso? Tu deves ter milhares de casos, né, Petro? Mas só um, assim, que tu tenhas, que tu te lembres, que tu achas que é importante compartilhar conosco. Ah, a gente tem muitas situações. Sei, eu comecei a lecionar numa escola que se chamava a mantenedora eram os educandários gratuitos. Acho que era a Associação dos Educandários Gratuitos, né? Então, essa escola era uma escola que funcionava no curso noturno. Era a minha primeira experiência de docente, foi muito interessante, porque a gente tinha, então era curso noturno, então a gente tinha alunos, mas era no bairro, um bairro distante, então no bairro tinham crianças de 11 anos, tinham adolescentes mais velhos que já trabalhavam. Eu tinha numa classe o pai e os 2 filhos, então tinha adultos também,
E essa foi a minha primeira experiência e foi muito, muito rica, até pela variedade de presenças de pessoas. Aluno trabalhador que dormia um pedaço da aula, porque se acordava às 5h30 da manhã, imagina às 7, 8 horas da noite estar despertado, né? Essa foi uma experiência rica. Já me aconteceu de encontrar também um estudante, né, desse tempo, também um estudante que tinha avançado nos seus estudos e cursado ensino superior, mas às vezes a gente encontra algum aluno. Houve uma passeata aqui, já nem sei, uma dessas passeatas, há algum tempo, e nós íamos pela rua, pela Borges de Medeiros, uma avenida na passeata, e de repente alguém me gritava Petronilha, e uma amiga me disse, mas quem é? Eu digo, eu não sei, deve ser aluno. De repente, um dos rapazes que gritou Petronilha, fui teu aluno no Julinho, que era no Rio de Caxias. Aí eu disse para ela, eu não disse, eles lembram de mim, agora eles eram meninos ou adolescentes, né, mesmo que fossem já do curso colegial, já quase fazendo vestibular ou fazendo vestibular, mas eles são bem mais jovens, né? Portanto, era mais fácil deles lembrarem de mim, apesar do cabelo vermelho, que naquela época não era. Bacana, Petro. Olha só, nós estamos aqui com várias pessoas nos assistindo. A Kátia está aqui presente. Kátia, você gostaria de fazer alguma pergunta para a Petro? E para nós abrirmos para a audiência, mais outra pergunta. Bom, boa noite a todas e a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa atividade aí organizada tão rica, né, pelo Núcleo Gera e coordenada pela professora Vilma Coelho e ouvir e toda a sabedoria da professora Petronilha, que é uma grande referência para todas e para todos nós. Eu só peço desculpa porque desde as 2 horas da tarde eu estava em reunião do colegiado da licenciatura em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Maranhão. Então, tão logo terminou, eu ingressei aqui e uma das questões que muito me encanta na professora Petronilha é a convicção que ela tem. E uma recordação que eu tenho dela, muito forte, foi justamente no Copene, quando ocorreu no Pará. Eu já falei isso para ela, já falei isso para a professora Vilma, quando ocorreu no Pará, em 2014, foi justamente na época que nós estávamos formulando o projeto político-pedagógico da licenciatura em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros. E, lógico, nesse espaço, né, nesse evento que foi tão bem organizado, com tantos pesquisadores aí, não só do Brasil, né, que discutem a temática, foi um momento oportuno para a gente dialogar com as pessoas da área. E uma coisa que ficou muito marcada foi quando eu conversei com a professora Petronilha, falei para ela da ideia e ela pegou no meu braço e disse, vai dar certo. Isso até hoje me emociona e eu acho que uma questão que eu faria para a professora Petronilha, com toda a sua experiência, é de onde vem essa convicção durante tantas décadas trabalhando na área, enfrentando situações desde da sua infância, durante toda a sua trajetória acadêmica, como relatora das diretrizes curriculares para o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira. Eu penso que talvez para nós que somos um pouco mais jovens e para aqueles que são muito mais jovens do que eu, por exemplo, eu acho que uma coisa que fica para a gente, eu colocaria nesses termos, né? De onde vem toda essa força e essa convicção que vai dar certo, apesar de todas as dificuldades? Olha, eu acho que vem de um lado da minha própria educação, né, que
os problemas, eu sempre fui aprender, problemas foram feitos para a gente resolver, né? As dificuldades acontecem para a gente vencer essas dificuldades. Eu acho que isso vem, assim, sei eu, da convivência familiar, dos amigos da minha família, da forma como as pessoas se organizavam, se festejavam, se apoiavam, né? Aquelas histórias dos amigos que estão juntos, não que estejam sempre juntos, até porque quando eu era criança não tinha todos esses recursos de comunicação que a gente tem hoje, né? Eu me lembro que quando era criança, de chegar às vezes alguém em casa, tinha uma prima nossa que morava conosco, né? Uma prima da minha mãe, mais velha, depois que a minha mãe era viúva, depois que minha avó materna faleceu. Aí de chegar alguém, lembro que chegou uma conhecida, uma amiga dela, mas sonhei contigo e sonhei que tu estavas doente. Pegou a bolsa e veio até a nossa casa para conferir se estava ou não doente. Quer dizer, hoje o que a gente faria? Pegava o telefone, né? O celular, o WhatsApp, sei eu. Então, eu acho que tem a ver com isso, né? E o apoio, eu acho, das pessoas, dos amigos, né? Dos vizinhos, as pessoas que se conheciam, e o que a gente ia aprendendo uns com os outros, era uns com os outros, com os adultos, com os diferentes, que eu moro num bairro, eu continuo morando, a minha família, desde meus bisavós, moram neste bairro, né? Onde era a casa dos meus bisavós, que foi a casa onde eu nasci também. Hoje eu tenho meu escritório, aqui nós estamos no apartamento onde eu moro hoje. Então, eu acho que este convívio com essas pessoas diferentes era um bairro, inicialmente um bairro negro, né, que se formou, se chamava Colônia Africana, era conhecido como Colônia Africana. A última vez que eu ouvi alguém se referir ao bairro como Colônia Africana era um senhor loiro de olhos azuis que entrou num elevador, me olhou, eu não sei até hoje se ele me reconheceu ou se ele reconheceu, porque eu sou muito parecida com a minha mãe, ela nunca teve cabelos vermelhos. As pessoas sempre disseram que eu sou muito parecida com ela. Então, esse senhor, eu estava no elevador, o senhor entrou no elevador, olhou para mim e disse, e não era um senhor negro, o senhor loiro de olho azul, disse para mim, tu também és da colônia. E foi a última vez que eu ouvi alguém se referir ao bairro como a colônia, né? A colônia africana, porque a maior parte dos habitantes, durante algum tempo, era predominantemente negro. Depois da especulação imobiliária, também o fato de algumas famílias terem diversos filhos e ser difícil de um terreno para uma casa, né, ser insuficiente para dividir, para todos morarem. Essas famílias foram se mudando para outros bairros e daquelas famílias originárias, hoje nós somos 4 pessoas que continuamos, 4 que sabemos, acho que outras não, senão a gente saberia, que continuam morando no bairro, né? Legal. Não sei se respondi ou dispersei. Kátia, contigo, ela está te perguntando. Eu acredito que sim, Petro. Acho que essa ideia de que juntas somos mais fortes, né? Que vem a força que vem do coletivo. E socializar com vocês, que a professora Petronília, desde então, tem dado todo o apoio para essa iniciativa que vocês sabem que é pioneira dos estudos africanos, e lá a gente diz que ela é a nossa rainha madrinha. Perfeito. Madrinha, então, nem se fala. É muito bom. A Kátia lembrou de desse termo, né, de
de onde vem toda essa convicção? Eu associaria a essa sua posição a um outro termo, a uma outra característica tua, que é a força, não é? Eu lembro de nós três, eu, tu, Nilma, naquela passeata, lembra? Em Brasília. E Sim. quando... Tu te lembras? E E quando... a Rosa também. Exato, exatamente. É o Então, NB. exatamente, quando você via as meninas, as jovens que eram da UNB, que estavam por ali, do lado, e aí você dizia que deviam participar, que deviam se integrar, e quando eu olhava, as meninas, as estudantes, estavam atrás de nós, e nós três não deixávamos aquele banner, né? Quando eu e Nilma segurando de um lado e do outro, e você dizia para nós dois: levantem isso, não dá para. Vamos deixar isso mais em cima. E essa é uma situação que me marcou bastante quando eu estava contigo. Eu morta de cansada, eu estava com o sapato apertado, mas eu com vergonha eu me mantive ali sorrindo, porque tu estavas na frente puxando a minha Nilma. Eu não tinha coragem de dizer que meu pé estava todo assado naquele calor, dentro daquele salto espremido, porque a tua força, a maneira como tu falavas conosco e com todas aquelas pessoas que estavam do nosso lado, nos mantinha ali em pé. E uma outra situação que eu me lembro de ti foi uma situação no GT 21. Lembra, Kátia, aquela situação do GT 21? Como você lidou com todo aquele cenário daquela situação complexa e a dignidade com que você lida com situações difíceis, e que são só dois exemplos que devem ter atravessado a tua vida inteira e você ter construído uma carreira com tantos feitos importantes, e o seu lugar na história e nesse campo se deu em função da sua convicção, da sua força, da sua resiliência e da sua competência. Eu te perguntaria, Petro, o que tu dirias para esses jovens? Tem muitos jovens negros e negras aqui, estudantes da graduação, da pós-graduação, professores da educação básica. O que tu dirias para eles quando eles estão meio esmurecidos com uma outra situação e você teve vivenciado e ter subvertido tantas dificuldades? O que tu dirias para essas pessoas hoje? Antes de responder, tu me ouves? Me ouves? Eu ouço bem. Ah, tá, porque eu só enxergo a ti agora. Todo mundo desapareceu aqui da minha tela. Não, E aí aparece assim avançar, mas eu vou te responder, embora não veja as pessoas. Olha, eu acho que eu diria... Está me ouvindo, Vilma? Estamos te ouvindo, Petro. Pode falar. Agora desapareceste. Eu diria que a gente tem que ser persistente. Quer dizer, é preciso persistência, confiança, né? Confiança naquilo que a gente escolhe, naquilo que a gente decide, firmeza, mas não firmeza assim no grito, né? Ou na prepotência. Firmeza com fundamento, né? Com fundamento no estudo, com fundamento na história própria, que tem a ver com a história da família, com a história do seu bairro, com a história dos amigos, com a história da cidade. Para mim, a história foi sempre muito importante. A minha mãe, a minha família sempre valorizava conhecer a história. Tu tens que conhecer a história da família, tu tens que conhecer a história dos amigos, tem que conhecer a história dos vizinhos, a história do bairro. Quer dizer,
porque isso tem a ver com aquilo que tu vais poder construir. Quer dizer, aí está na história, a história dos que vieram antes, né, e que formam a teia da qual tu fazes parte. Essa história é fundamento. Então, não se pode esquecer, quer dizer, quem vira as costas para a história do seu povo, para a história da sua família, se desenraiza. Não é? Eu ouvi uma vez de uma, até era uma colega, foi nossa colega de docência, né? De docência no ensino superior, aqui no Rio Grande do Sul. E essa era uma moça descendente, não lembro mais se de italianos ou de alemães, mas de um destes. E que fez uma... Quer dizer, ela veio com todas as dificuldades do interior, zona rural, família de agricultores, fez estudos superiores e casou com uma pessoa de muitas posses, segundo ela. Mas ela não... Eu não sei se ela não tinha contado para o marido que a família era uma família do interior, uma família de pouco estudo, eu não sei. Mas o que eu sei é que ela se sentia dividida, né? Quando o marido viajava e tal, ela ia, então, até a família mais próxima. E, quer dizer, isso não dá, né? No meu entender. A gente tem que se construir fazendo parte da história, né? Da história da família, da história dos amigos, da história do bairro. Quando a gente tem a sorte de, como eu, ter nascido, criado e continuar vivendo, né? No mesmo bairro, a história dos amigos. Isso é importante porque isso é a base para todo o resto, né? É aí que vem a nossa energia. Perfeito. Muito obrigada, Petro. Temos só 2 perguntas agora para nós encerrarmos, para nós não cansarmos muito você. E essas perguntas, elas são da Lívia. Uma pergunta da Lívia, ela diz assim: gostaria de ouvir um pouco sobre o processo de construção do documento da 10639. Olha, Lívia, um pouco para falar de todo o processo, teríamos que fazer algo muito específico. Mas, Petro, ela te pergunta uma questão assim, tá? Né? Hein? Nem sei como pergunta isso, mas se tiver como comentar. Tá bom, Lívia. Eu já passei para Petro. A outra, Petro, é do Roberto, João Roberto, que ele te pergunta sobre o seu processo formativo. Onde a senhora considera a consolidação do seu perfil docente, tá? Então, são essas 2 perguntas para você. E aí, com essas 2, nós encerramos. Eu começaria com a consolidação. Eu nem diria que há uma consolidação do perfil docente, como não há uma consolidação da nossa formação humana. Há uma formação permanente, né? Que se retoma, que se refaz, que não nega o que já foi superado e que constrói sempre em frente, quer dizer, uma construção permanente, né? Quer dizer, nós não somos nunca iguais. Certamente nós saímos daqui desse nosso encontro um pouco diferentes, né? Eu, pelas perguntas que vocês me fizeram, que me fazem pensar em algumas coisas,
vocês talvez, com algumas coisas que eu tenha dito, não que elas fossem coisas muito importantes, mas que provocaram vocês a pensar em alguns pontos, seja como estudante, seja como professores, se for essa a sua formação, ou seja como um profissional, né, como uma pessoa adulta e profissional. É uma construção permanente, né? Um ir e vir, é um superar no sentido de superar no sentido de ser melhor. E o importante realmente de tudo isso, no meu entender, é o convívio, né? O convívio entre as pessoas de distinta formação. Quando eu digo isso, eu lembro, claro, eu fiz colégio de aplicação, então vocês veem, segundo ano, eu já nem sei mais se foi segundo ano, primeiro ano de ginásio, nós já líamos José de Alencar. Quer dizer, e é um autor difícil, não? Pelo menos para o pessoal dessa faixa de idade. A gente lia nas aulas de naquela época a gente estudava francês, né? A gente lia já com 13, 14 anos, a gente lia La Fontaine no original, em francês. Então, nós éramos muito exibidos, nós fazíamos coisas no colégio, estudávamos e manejávamos documentos que outros não, em outros estabelecimentos de ensino não era muito comum. Mas a minha mãe não me deixava. A minha mãe dizia assim, naquela época, deve ter ainda, tinha a Revista das Moças, revista em quadrinho, com histórias de amor. E a minha mãe dizia, tu tens que ler, porque entre os nossos amigos, nem todos estudam no mesmo colégio que tu. E as meninas da tua idade leem essas revistas e tu tem que ser capaz de conversar com todo mundo. Então, isso, para mim, foi bastante importante, isso, né? Aprender a conversar com todo mundo. Não se sentir melhor ou mais estudado, ou mais isso ou mais aquilo, né? É simplesmente diferente, com experiência diferente, mas ser capaz de conversar com todo mundo. Isso, para mim, foi muito útil pela vida inteira, sobretudo de professor, mas me chamou muito a atenção quando eu fiz meu doutorado, e a minha tese de doutorado foi feita no meio rural de difícil acesso. Foi assim porque, como eu resolvi que ia fazer uma pesquisa em meio rural, o meu orientador disse, tu não vieste do meio rural. Então, para eu estar convencido que eu posso te orientar, tu tens que fazer um estágio de 1 mês numa localidade de difícil acesso e ficar 1 mês sem vir à cidade, de preferência um local onde não tenha luz, enfim, um meio rural, bem rural, e sem muitos recursos, né? E nesse sentido, o pessoal na época com baixa escolarização, e lá fui eu, quer dizer, eu tinha um programa de educação no meio rural ao qual eu era afiliada no doutorado, e este programa, que era então coordenado pelo professor Tijiboy, Juan Tijiboy, tinha um convênio com a Prefeitura de Palmares do Sul para a formação de professores, né? Para os cursos, aqueles cursos de formação. O município era recém-formado. Então, eu pedi para a secretária de Educação, eu disse para ela, eu preciso ir para um meio rural distante. Eu me lembro que eu fui, e me lembro da supervisora, quando era tão distante que eles dispunham para mim uma caminhonete que me levava da própria prefeitura. Era distante, o acesso difícil. Para vocês terem uma ideia, a estrada que dava acesso, que era a estrada que ia do Capivari até Mostardas, à época se chamava Estrada do Inferno, só para vocês terem uma ideia da dificuldade, né? Era areia solta na época de chuva, atolava tudo. Mas, então, uma das
coisas que me orgulhou, né? Aliás, tem muitas coisas que me orgulhou essa experiência, mas uma delas era que as pessoas me diziam: mas tu és estudada, mas tu fala como nós. A gente consegue entender o que tu dizes, né? Então, isso me orgulhou muito. E ainda em relação à tese, o que muito me orgulha até hoje é que 18 anos depois dela defendida, eu deixei um exemplar na escola, um exemplar da tese completo, né? Inclusive para o pessoal poder manusear, afinal de contas, eles eram sujeitos daquela pesquisa. E 18 anos depois, quando começaram a ser reconhecidos os quilombos, eles não foram incluídos na lista dos quilombos do Rio Grande do Sul, então a comunidade foi até o INCRA, né? E o INCRA disse: não, vocês não têm, porque vocês não têm um laudo antropológico. Aí eles disseram: bom, a gente não tem esse laudo, mas nós temos uma pesquisa. Eles disseram: então tragam. Eles pegaram e levaram o exemplar, e com isso o INCRA incluiu, e aí sim foi um antropólogo e fez o laudo antropológico e tudo mais o que era necessário para regularizar, né? Então, muito me orgulha. E, à época, algumas pessoas diziam: tens que publicar. Eu acho que fui pouco cuidadosa nesse sentido. Até nem fui. Eu levei, uma pessoa me indicou para eu levar para a editora da URGS. Hoje eu acredito que então diretor, pode ser que eu me engane, nunca tive um convívio maior, mas nunca me davam notícias, eu fui lá e peguei o exemplar, e a pessoa ria, porque quando ele me entregou o exemplar, ele dizia assim: tu tens que tirar os gráficos e as tabelas da tua tese. Eu digo: bom, tu deve estar falando de outra tese, porque não tem um único gráfico, nenhuma única tabela na minha tese. Mas aí ele ria, assim, debochando, e eu fui boba. Enfim, não. Carreguei, levei embora, disse: eu vou levar e outro dia eu trago de volta, e não trouxe. Mas agora, relendo, eu mesmo, como diz uma amiga minha, acabo ficando encantada, que eu tenho uma amiga que às vezes releu, que fez isso, mas estou encantada com isso que eu escrevi. Então, as passagens estão me deixando encantada. Muito bom, Petro. Eu acho que a Petro deu uma congelada. Ok. Petro, eu acho que... Oi, pode falar, Petro. Não, estou dizendo que eu estou te ouvindo e vendo. Tá legal. É porque aqui parecia que você tinha dado uma congelada, mas tudo bem. Eu acho que é isso, não é? Nós podemos nos sentir satisfeitos e satisfeitas. Eu só posso te agradecer muitíssimo. Minha gratidão por você é eterna. Só de eu ter ficado com você do seu lado há 20 anos atrás, eu já me sentia inteligente. Então, a cada vez que eu falo contigo e te ouço, eu aprendo um pouco mais, não é? E essa sabedoria é algo que me inspira sempre, porque você, ao meu juízo, é a pessoa mais importante, dentre as mais importantes dessa temática nesse país. Então, isso para mim é uma alegria tê-la trazido aqui conosco para conversar sobre essa sua trajetória e ouvir um pouco mais de você, com tanta franqueza, com tanta tranquilidade e com tanta beleza, não é? Porque você tem uma maneira muito tranquila de dizer coisas muito difíceis. Você tem uma forma muito plácida para falar de coisas muito delicadas e sensíveis. Então, esse é o teu jeito. Essa tua característica
me impressiona bastante. E isso é muito importante para todos nós que somos desse campo e que estamos sempre aprendendo contigo, né? Então, eu te agradeço mais uma vez, Petro, pelo teu tempo, pela ter te tirado das tuas coisas, né? Porque tu estás num tempo que tu podes fazer o que tu queres, né? Então, Menos. mas tu vens aqui e nos dá um pouco desse teu precioso tempo. Para nós é uma honra e uma alegria. Então, eu gostaria de te agradecer. Eu agradeço a participação de todas as pessoas do Núcleo Gera, em especial a Kátia, que está participando pela primeira vez como integrante desse grupo de pesquisa e desse NEAB. É uma satisfação, uma alegria, uma honra. E eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que não integram o Núcleo Gera, mas se inscreveram especialmente para ouvir a professora Petronília. Eu gostaria só que a Milena projetasse rapidamente as nossas outras convidadas, serão todas mulheres. Neste primeiro semestre, a Petronília abre e a Zélia Amador de Deus fecha, tá? Então, duas lindas mulheres, mulheres muito competentes e muito importantes para nós nessa temática. Tu pode projetar aí, Milena, por favor? Então, nós decidimos intercalar por gerações. Então, a primeira pessoa desta geração, como diz a Kátia, né, a nossa rainha, e aí eu inicio com a Petro, e depois, intercalando com outra geração, é a professora Ana Cristina Juvenal, oriunda do Projeto Negro Educação, e que hoje é diretora da faculdade onde ela atua, na UFSCar, coordenadora do GT 21. Então, é uma outra geração. É com ela que nós falaremos no dia 27 de abril. Vocês estão convidados e convidadas. A próxima é a professora de uma outra geração, que é a Rosa Margarida, conhecida de todos nós. A Rosa é da Educação Básica, tem um trabalho extraordinário há quase 35 anos, mas vai entrando para os 40, na temática da educação das relações étnico-raciais, e ela é uma incansável na educação básica e naquilo que ela realiza. Então, a conversa conosco no dia 26 de maio é com a Rosa Margarida, tá certo? Que é do Sankofa. Uma outra geração é a Aline. Aline, que eu sei que a Kátia deve lembrar dela assim brevemente, mas ela se lembra porque a Aline ela esteve no Copene de 2014 como estudante de graduação. Ela era orientanda da Nilma, foi orientanda da Nilma até depois no mestrado, depois no doutorado. E a Aline, hoje, ela saiu de lá, veio aqui em 2014 como aluna de graduação, hoje está fazendo doutorado e teve um trabalho premiado atualmente em relação à temática da educação das relações étnico-raciais com um país da África, e que eu não vou contar para vocês, porque ela vai nos contar no dia 30 de junho. E a outra pessoa que vai fechar esse ciclo do primeiro semestre é a Zélia Amador de Deus, que dispensa apresentações. Ela é muito importante porque é uma das fundadoras do SEDEMPA e teve uma atuação, e tem uma atuação muito importante na temática no Brasil e na Universidade Federal do Pará e na nossa região. Então, no dia 1º de julho, será com a Zélia Amador de Deus, e aí fechamos esse primeiro semestre. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a todas e todos e todes. Obrigada a todos os integrantes e as integrantes do NEAB Gera que nos ajudam com o seu trabalho,
com a força, com apoio, colaboração, para que esse tipo de atividade aconteça ao bom termo, de maneira que possa efetivamente nos orgulhar e celebrar esse momento com essas pessoas tão importantes na temática no Brasil. Petrô, gratidão para ti, gratidão por teu tempo e por tudo que você representa para nós. Muito obrigada, tá? Obrigada de verdade. Palmas para Petronília, gente. Obrigada. Grande abraço, gente. Até a próxima, tá? Um abraço grande no coração. Petrô, olha, muito linda você. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada. Tchau, tchau.